Estimados amigos e irmãos, nossa saudação a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e o convite para nós então estarmos juntos nesses próximos momentos em nosso estudo de hoje, o estudo de número 26, sob o tema Sola Fide, com base no texto de Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 26. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe com sua graça e bênção hoje e sempre, em especial neste nosso momento de reflexão. Somente pela fé o ser humano recebe o perdão de Deus. A grande descoberta de Martinho Lutero nas Escrituras Sagradas foi que o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Por isso, o artigo da justificação pela fé somente é o coração da reforma luterana do século XVI. Essa verdade bíblica é uma espécie de artigo como grito de vitória da reforma luterana. Ela passou a fazer parte do trinômio que resume toda a doutrina escriturística e luterana. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Mas o que é fé? Apenas aquele que crê que Jesus o redimiu dos pecados, este é salvo. Isso significa dizer, o que nos leva à salvação, ou o que nos salva, não é o ato de crer, mas em quem e o que se crê. Se a fé não for na graça de Deus em Cristo Jesus, não será fé salvadora. Por isso, seguimos agora então com a leitura do texto base para a nossa reflexão de hoje, Romanos capítulo 3, versículos 21 até o 26, onde lemos assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Alguns destaques então deste texto. No versículo 21, justiça de Deus, ou seja, Paulo já havia revelado a nossa falta de justiça por causa do pecado. E agora ele revela a justiça de Deus, que é Jesus. Sem lei, o sacrifício de Jesus cumpre a lei de Deus, revelada em todo o Antigo Testamento. E Paulo agora então define justiça e a comunidade dos justos. E isto a lei de Deus estabelecia em todo o Antigo Testamento. Ou seja, a justiça de Deus não é adquirida por esforço humano ou por obras da lei, mas todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo, que viria para estabelecer a justiça de Deus. No versículo 22, destacamos a expressão mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo fala da nossa fé em Jesus e da sua obra vicária. Porém, Paulo ainda indica a fidelidade de Jesus ao consumar ou concluir a obra da salvação. Resumindo,
Cristo obteve a nossa salvação por causa da sua fidelidade e agora Ele alcança ou acredita para nós os benefícios da sua fidelidade. E Ele obteve isto com sua obra redentora. E Ele o faz por meio do dom gratuito, que é a fé. No versículo 23, destacamos a expressão: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos, é claro, eles pecaram, exceto Jesus. E da mesma forma, exceto Jesus, todos os seres humanos carecem, são necessitados da perfeição divina. Ninguém tem e nem consegue, por esforço próprio, ser perfeito. Só Jesus o conquistou e agora o dá a quem nele crê. Versículo 24. Justificados gratuitamente por sua graça. A graça não pode ser adquirida, ela precisa ser dada por aquele a quem ela pertence, ou seja, a Deus ou de Deus. Cristo, ao morrer na cruz, deu a sua vida para libertar todas as pessoas. Versículo 25, propiciação. Palavra pouco conhecida, mas é uma referência ao que o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia ao aspergir o sangue do sacrifício de animais sobre a tampa da arca da aliança, conforme Êxodo 25, 17. Assim como a propiciação, o sangue do sacrifício de um animal cobria a arca da aliança, assim agora a justiça de Cristo, conquistada com o derramamento do seu santo e precioso sangue e inocente, agora cobre o pecado de todo pecador. Jesus é o sacrifício pelo pecado. E mais, isto é mediante a fé. A fé, a minha fé, a sua fé, não adquire nada. Ela apenas recebe o dom de Deus, que é Jesus Cristo. Isto para manifestar a sua justiça. A obra de Cristo mostra que Deus castiga com justiça o pecado e mostra ainda que Deus graciosamente perdoa os pecadores. E do versículo 26 destacamos a expressão tempo presente, ou seja, a justiça de Deus em Cristo é eficiente ainda hoje e em todos os tempos, e o será então também enquanto existir mundo. Por isso, quem crer em Jesus, ele será justificado, ou como disse Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Por isso, só pela fé a pessoa recebe o perdão de Cristo. Por isso, sola fide. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento e o próprio Jesus falam muito de fé, do ter fé, do crer. Como lemos em João capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Reforma luterana do século XVI, a fé esteve no centro da controvérsia. Notável foi a descoberta ou a redescoberta de que somos salvos pela fé e não por obras humanas ou obras da lei. Hoje, muito se usa o termo fé, mas se confunde e pouco se entende do sentido bíblico da palavra fé. Creio que sim. Por exemplo, pode significar dúvida, ou fé
como resultado do esforço humano, ou ainda convicção subjetiva que não é confirmada pela ciência. Lutero, frente ao desconhecimento e incompreensão, ele afirma: a doutrina da fé e da salvação é a doutrina crucial, deve ser continuamente ensinada e promovida. E ainda, fé não é ilusão nem sonho quando não acontece melhoria nas boas obras. Caem no erro, então, de dizer que a fé não é suficiente. É preciso fazer obras se queremos ser salvos. Ao ouvir o Evangelho e por esforço próprio criar um pensamento do tipo: eu creio, isso não passa de fantasia, jamais atinge o fundo do coração, nada ocasiona, tampouco sugere ou segue melhoria. A fé, ela faz parte de todas as pessoas, de todo ser humano. A questão é o que e em que se crê, onde se coloca a confiança do coração. Crer em qualquer coisa ou ser que não seja Deus, o Criador, é cair em idolatria. E a pior forma de idolatria, ao se perder a fé, se fica limitado aos próprios recursos. Não se quer nem consegue mais receber as dádivas de Deus, mesmo que Cristo tenha assegurado a salvação para todo pecador. Pois se pensa ser muito arriscado viver a fé ou só pela fé na justiça de Deus. Tal atitude egocêntrica leva a querer ajudar na sua própria justificação. Criam-se então teologias da glória, autoglorificação e, em consequência disso, primeiro, não se deixa mais Deus ser Deus, mas se quer manipular a Deus, determinar o que e quando Ele deve fazer e o que Ele pode fazer de acordo com nossas orações. Segundo, inflaciona-se a importância da ação humana. E terceiro, desconsidera-se o próximo em benefício de si mesmo, gerando assim o individualismo. As obras, elas são feitas para obter glória e favor de Deus, e não para o meu próprio bem. Fé cristã é fé em Cristo. É a mão seca que Cristo curou, conforme Mateus 12, para então apegar-se ao próprio Cristo com tudo que Ele é e dá. Sou salvo por causa de Cristo e isto mediante a fé. Só Cristo fez satisfação pelo meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Só pela fé me aproprio da graça de Deus, do seu perdão, da vida e eterna salvação obtidos para mim pela satisfação de Cristo na cruz. O pecador, acusado pela lei, ele se vê então condenado, e isso com justiça. Ele é culpado diante de Deus. O Evangelho o faz então olhar para fora de si, ou então para Cristo, e só em Cristo ver a justiça e a salvação. E isto é pela fé. Primeiro, se apropria da plena e suficiente justiça de Jesus, que vem de fora, é pois alheia a mim. Segundo, Deus lhe atribui como sendo dele. Deus acredita ao pecador por ele crer em Cristo Jesus. A fé, ela justifica. A fé liberta da lei e de suas exigências e acusações ou condenações. A fé salva ao criar
ou mediar a relação eu e Cristo. Separar fé e Cristo faz perder este foco e se submeter à confusão e distorção. O somente pela fé, primeiro, exclui o foco da ação humana para se obter e preservar a salvação. Segundo, o foco é atribuir toda a glória a Cristo, sua satisfação e justiça divina. A obtenção da reconciliação e o favor de Deus, da salvação, por ser esta a promessa do Evangelho. E terceiro, equivale a ser salvo só por causa de Cristo. Importante, a fé justifica no início e sempre a nossa justiça diante de Deus. Pela fé se toma posse da salvação e só por ela se permanece salvo. Fácil? Não, não é. Lutero diz a este respeito: a doutrina da fé não se aprende fácil como sonham inexperientes. É arte difícil desesperar de si próprio, abandonar tudo e apegar-se somente à palavra de Cristo. Entregar corpo e alma por Ele. Tenta fazê-lo em verdadeiro conflito de consciência e você vai experimentá-lo. Pois o diabo, a nossa natureza, as seitas e doutrinas falsas lutam contra a fé. Hoje, fé é pervertida. Como força interior, por exemplo, ter fé é convicção por esforço da pessoa para resolver problemas. Se não há o resultado, é porque faltou fé. Isso foca a pessoa e na pessoa a qualidade de sua fé. Fé, então, é na própria fé, não na promessa do Evangelho, que é Cristo Jesus. O objetivo de barganha com Deus, com fé forte, posso determinar a bênção que Deus tem de me dar. Sentido de sucesso, de ser vitorioso na vida. Conceitos assim estão longe da Escritura Sagrada, longe da fé salvadora. Vem de antropologia que nega a corrupção humana total, desconhece a doutrina da justificação e resulta em farisaísmo, desespero e, por fim, revolta contra o próprio Deus. Importante, a fé é só meio para receber a dádiva de Deus. Ela se apega a Deus, o objeto certo, conforme ensina Lutero no primeiro mandamento, onde aprendemos: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus em graça, Ele concede dádivas, a fé as recebe e se apropria delas com gratidão, vive na fé e também nas dádivas de Deus. E como se obtém a fé verdadeira? Na explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico, Martinho Lutero nos ensina dizendo: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, ilumina com os seus dons, santifica e conserva na verdadeira fé. A fé verdadeira vem da ação do Espírito Santo de Deus pelo Evangelho. Os meios da graça, palavra de Deus, batismo e santa ceia. Exclui-se, portanto, força, obra, mérito humanos. A fé vem pelo Evangelho que prega Cristo, Filho de Deus e pessoa humana, morto e ressuscitado para nosso favor. É preciso então levar o Evangelho para as pessoas. Assim, Deus institui o ministério da palavra. E o ministério da palavra cabe à igreja. Primeiro, ser testemunha do Evangelho. Segundo,
unida em congregações, sustentar o ministério e aqueles que exercem o ministério, os ministros ou pastores, para que eles possam administrar os meios da graça, pregar e ensinar a palavra, administrar o santo batismo e a santa ceia. E ainda preparar e chamar ministros que atuem em nome da congregação. E a principal característica da fé é que ela me une a Cristo e os seus benefícios. Mas ela tem relação entre cristãos e o próximo. A verdadeira fé, ela é ativa sempre em obras de amor, porque a fé sem obras é morta, afirma o apóstolo Tiago. Fé é obra divina em nós, que nos modifica, faz nascer para Deus e mata a velha natureza em nós, transformando-nos em pessoas diferentes no coração, sentimento, mentalidade e também nas nossas forças. A fé traz o Espírito Santo em quem há algo muito vivo, atuante, efetivo e poderoso. E estando na fé, não é possível que cesse de praticar o bem. Não pergunta se há boas obras a serem feitas, antes já as realizou e sempre está pronto para realizá-las. Quem não realiza obras é pessoa sem fé. Anda à procura de fé, de boas obras, e nem sempre sabe o que é fé, muito menos sabe o que são boas obras. Fica então conversando fiado sobre a fé, a vida e as boas obras dos outros, diz Lutero. Afirmamos, portanto, que obras são frutos naturais da fé com o objetivo de, primeiro, louvar a Deus e, segundo, ajudar o meu semelhante. Lutero insiste que é preciso distinguir a função da fé e a função das boas obras. As obras permanecem na terra e servem a mim e ao meu próximo. A fé, ela trata direto com Deus e então recebe de Deus o perdão, vida e salvação oferecidos por Cristo pelo Evangelho. O lema da nossa igreja para o ano 2017, o ano dos 500 anos da Reforma Luterana, foi: vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito. Salmo 118, versículo 17. Nossa vida como herdeiros da Reforma lembra que temos a mostrar justiça ativa. E esta justiça ativa, ela deve ser mostrada diante do mundo na vivência de nossa vocação diária, no lar, na sociedade e, é claro, também na igreja. É o lugar e o espaço das boas obras, lei e razão humanas, iluminadas, é claro, pelo Evangelho. Mas temos aí também a justiça passiva diante de Deus, que a promete e dá na graça mediante o Evangelho. Por isso, sola Escritura, sola graça, sola fide excluem qualquer participação pessoal para obter diante de Deus a justificação e a salvação. E aqui Lutero diz que nós somos mendigos. Tudo o que recebemos é de Deus e é por graça, sem mérito de nossa parte. E a melhor maneira de continuar sendo então herdeiros da Reforma é assumir o compromisso de crer, ensinar e confessar a doutrina bíblica após sério e continuado estudo da Escritura Sagrada, pois só ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Concluímos dizendo que, quando afirmamos sola fide, não estamos dizendo que somos salvos por uma fé qualquer, mas pela fé unicamente na graça de Deus em Cristo Jesus. Sola fide não significa uma fé improdutiva. Aqueles que creem produzirão muitos frutos de justiça.
em consequência da fé que os une a Cristo Jesus, o justo. O cristão se torna um ramo produtivo da videira que é Jesus, como aprendemos em João capítulo 15. Que a graça do bondoso Deus, que até aqui nos trouxe na fé em Jesus, nos guarde nesta fé em Jesus, sempre e sempre na prática de boas obras, sempre unidos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.